Um bom dia a todos. Nós estamos falando aqui bem cedinho aqui com os nossos irmãos gideonitas e é sempre um grande prazer estarmos juntos aqui para esse culto que nós temos todo dia pela manhã. Nós temos um grupo especial que nós gravamos praticamente todos os domingos e nessa manhã nós estaremos falando sobre a continuidade do assunto das sete igrejas. Estamos falando na parte final das sete igrejas, onde estamos entrando na igreja de Laodiceia. Nós temos alguns nossos irmãos entrando agora pela manhã, aqui no nossa reunião. E vamos ao texto bíblico, né? Nós vamos fazer uma breve oração. Vou pedir que o irmão Daniel, que está com a gente aí, possa orar pedindo as bênçãos de Deus, para que todos nós possamos, de alguma forma, termos a elucidação do Espírito Santo, ok? Então, vamos orar então. Eu peço que o irmão Daniel ore. Nós estamos com duas plataformas hoje, que é o Google Meet, então ele vai só deixar o Google Meet sem o áudio e ter o áudio apenas no Zoom aqui para a gente poder ouvir a sua oração. Ok, irmão Daniel? Vamos orar então? Consegue me ouvir? Sim, conseguimos. Então, tá bom. Maravilhoso, poderoso, bendito, santo de Paulo. Bem de onde eu estou, muito mundo e pela toda honra, toda glória, toda majestade seja dado ao teu nome. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio de que, mesmo remotamente, nós podemos nos reunir e pedimos a Ti, Senhor Deus, a Tua iluminação, que nós possamos entender o assunto que vai ser apresentado, que o Senhor venha ser o nosso professor, que o Senhor utilize a voz do pastor Edson para nos apontar as diretrizes do caminho, para esclarecer o assunto e que seja com todos os participantes do grupo, das suas menores necessidades até aquelas que são grandes, que o Senhor possa estar caminhando e mostrando como nós devemos agir, é o que nós te pedimos em nome de Jesus e teu Filho, Senhor. Amém. Amém. Muito bem. É bom poder estar Amém. aqui mais uma vez. Eu vou começar a leitura aqui da última igreja. Então, você pode abrir sua Bíblia, quem estiver aí em casa ou fora aqui no nosso grupo, né? Apocalipse capítulo 3, verso 14 a 22. Esse assunto é muito conhecido. Nós entendemos que a igreja de Laodiceia é uma igreja que se refere ao nosso tempo em relação à aplicação profética, né? Nós temos, como eu falo sempre, nós temos três aplicações. Aplicação para a igreja local de Laodiceia da época, para a igreja de todos os tempos, e uma aplicação profética que nós, como historicistas que somos, entendemos que desde 1844 para cá, esta é a igreja que representa esse movimento dos últimos tempos da história, entre a abertura do fechamento entre a abertura da porta da graça e a volta de Jesus. Nós, como adventistas do sétimo dia, temos uma doutrina bíblica lá de Daniel, capítulo 8, verso 14, que aponta um tempo em que o julgamento, o dia da expiação, aconteceria. Temos várias informações históricas e bíblicas, né, para corroborar com essa ideia. Nós vimos na aula passada da Igreja de Filadélfia que há uma informação de que haveria uma porta aberta diante deles. Essa porta aberta seria a porta da graça. Nós vimos também em outros vídeos no canal lá atrás que existem alguns animais em Daniel capítulo 7 que eles vão levando uma sequência histórica, né? Babilônia, Medo-Persa, os gregos, Roma, tanto império quanto papal. Vamos entendendo que a história vai se compondo e quando Daniel ele para de olhar para o mar, que termina o período de 1798, e nós entendemos que 1798, quando o general Berthier aprisiona o Papa Pio VI, naquele momento se cumpre a profecia do final dos 1260 dias. São informações que eu dei em outras aulas aqui do nosso canal. Esses 1260 dias seriam 1260 anos, ou referente a 42 meses,
ou tempo, tempos e metade de um tempo, que vai de 538, quando há uma hegemonia papal, até o final, quando termina esse período de hegemonia papal com a deposição ali do Papa Pio VI. E ali, diante disso, nós estudamos na semana passada, na aula passada, que houve uma porta aberta diante desse povo, e aí, essa porta aberta, na sexta igreja para a sétima igreja, identificamos como sendo a porta da graça. Daniel, depois de ver os animais, ele olha Jesus se assentando à direita de Deus, o texto de Daniel, capítulo 7, verso 9 e 10. Então, nós temos muitas influências, e nós temos também a mensagem angélica que diz que é vinda a hora do seu juízo. E nada mais, nada menos, nós encontramos a igreja de Laodiceia, que significa Laos, povo, e Dikaios, daí vem a expressão Diceia em português, mas a expressão grega Dikaios é juízo. Então, se fôssemos traduzir a palavra Laodiceia, traduziríamos ao pé da letra povo do juízo. Então, tudo corrobora o nome da igreja, a situação histórica que nós encontramos dentro de todas essas argumentações que eu dei, né? Além de Apocalipse 11, que eu não vou entrar aqui no mérito, mas nós temos Apocalipse 11, nós temos Apocalipse 10 fala do livro que João come, Apocalipse 11 fala da Revolução Francesa, que depois entraria no santuário, no Santo dos Santos, fazendo referência também ao juízo. Então, a nossa fé em relação ao julgamento, ela não é uma fé baseada num único texto, né? Numa interpretação histórica de uma profecia que se encaixa com tanta precisão. Já fizemos aqui no nosso canal uma aula sobre as 2.000 de manhã, até de forma astronômica, provando, né, que Deus é um Deus preciso e que até a hora do julgamento havia de ser profetizado em cima de uma relação entre a cruz, o dia, mês e ano que Jesus morre, que foi numa Páscoa, voltando aí os anos da profecia da 70ª semana, chegando no ano 457 a.C., e fazendo agora a referência do ano 457 até 1844, com precisão astronômica. Se você quiser, procure o nosso canal. São 3 aulas, é um assunto bem complexo, mas eu tenho certeza que você vai entender e vai compreender. Mediante essa introdução que eu dei, em que você, de alguma forma, entenda que nós estamos começando o ano de 1644, numa perspectiva totalmente profética, de que haveria, aquele ano, né, no dia 22 de outubro. Por que dia 22 de outubro? Porque era o dia da expiação, que fazia correlação ao calendário judaico, no dia 10 do 7º mês, está em Levítico capítulo 23. Eu sei que é muita informação, mas essas informações já temos aqui em nosso canal várias aulas. Então, você procura lá 2.000 de manhã, você vai ter toda essa referência. Na aula passada falamos sobre Filadélfia e hoje vamos falar sobre essa igreja. Essa igreja tem certas características muito peculiares a ela e que muitas vezes é desanimador, né? Pensarmos que essa igreja ela não é quente nem fria, mas é um período em que as pessoas, como estudamos a lição da Escola Sabatina de hoje, vocês não estavam aqui na gravação, mas os enganos de Satanás para que as pessoas se absorvam às coisas desse mundo, perdendo a referência, a identidade, a vontade de servir completamente a Deus. O que torna essa igreja morna hoje são os espinhos, são os pecados, são as coisas que as pessoas se absorvem tanto que se esquecem que estamos aqui apenas de passagem e que temos um Deus. E esse Deus está nos aguardando para que a gente se entregue completamente a Ele e que nós sejamos realmente diferentes, né? No final da história desta igreja, uma igreja fervorosa. Mas isso vai acontecer porque a Bíblia fala que nos últimos dias os filhos e as filhas profetizarão. E profetizar aqui não é revelar o futuro, é trabalhar, é pregar, é ensinar, é terminar a obra que o Senhor nos confiou. Nós vamos à leitura, então. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém. A palavra Amém aqui, eu vou explicando já algumas coisas para a gente não deixar ler tudo de uma vez, né? Amém aqui, a palavra tem a ver com verdade, tá? Toda vez que você fala amém, você está dizendo eu concordo, é verdade, é verdadeiro,
Tá? Então, essas coisas diz a verdade. Testemunha fiel e verdadeira. A palavra testemunha aqui é martiréu, né? Martírio. É aquele que se deixa se teria até como entregar a sua própria vida por amor do evangelho, né? Mas aqui está falando de Cristo. Ele foi ele deu a sua vida por amor de nós, né? O princípio da criação de Deus. E aqui ele volta para a criação porque o tema da criação está ligado ao tema do juízo, no tema da adoração nos últimos dias. Se você for lá, Apocalipse capítulo 14, você vai ver, e vinde adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar, a fonte das águas. E aí ele começa dizendo assim, conheço as tuas obras. Isso é em todas as igrejas, Deus fala assim, eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. E essa é uma grande advertência para os nossos tempos, né? As pessoas, elas não têm tido uma atitude conclusiva, efetiva. Nós temos aí talvez o síndrome da época de Elias, né? Adorar a Deus e a Baal. E aí, um dia o profeta pergunta, né? Até quando cochereis entre dois pensamentos? Se vocês creem em Deus, vivam a palavra de Deus. Agora, se vocês não creem em Deus, viva o que Baal tem para ensinar. Estamos exatamente vivendo na mesma situação hoje. As pessoas, elas têm se dedicado a tantas coisas desse mundo, esquecido de Deus, pensado apenas nas coisas que elas querem pensar. E, por assim dizer, elas nem estão firmes na igreja, nos propósitos de Deus, nas escolhas, nas atitudes, no testemunho, mas também vão à igreja e acham que isso tá certo. E algumas pessoas dizem, não, mas isso é profecia. Isso é profecia, e a igreja seria assim. Mas também diz que nos últimos tempos haverá aqui uma grande divisão entre pessoas, né? A Bíblia fala aquele que continue praticando, aquele que é justo continue praticando a justiça. Então a mornidão é um passo intermediário, tanto para você cair quanto para você se erguer espiritualmente. Isso depende de você. E aí eu vejo Jesus falando no final do Sermão do Monte, né? Aqueles que ouvem as minhas palavras e põem em prática são comparados àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Tem muito cristão, não só dentro da igreja adventista. A igreja de Deus não é composta por uma placa de igreja. A igreja de Deus, ela é composta por um povo, e de acordo com a profecia, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Cristo. E eu tenho encontrado muitas pessoas de outras religiões ouvindo a voz de Deus e obedecendo os mandamentos de Deus por amor a Ele. Então Deus tem uma igreja mundial, e essa igreja, ela não está focada numa placa de igreja, e sim de pessoas sinceras. Mas até isso acontecer, nós tínhamos esse quadro de uma igreja que conhece a verdade, mas não vive a verdade. E quando você fala da palavra ferver aqui, né? Lembra da expressão fé, fervoroso, né? Nós temos hoje as pessoas vivendo uma vida sem nenhuma responsabilidade. Elas vêm à igreja, são os famosos adventistas no sétimo dia, mas não se envolvem com as coisas de Deus, não trabalham para Deus, estão pensando só nas coisas desse mundo. E nessa advertência de Deus, ele diz assim, né? Quem dera que fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem quente nem frio, e Deus faz uma analogia, né? Quando a gente bebe uma água morna da ânsia, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É uma advertência muito dura. É uma advertência para mim e para você. A gente não quer se enquadrar nessa advertência, mas muitas vezes em nossas vidas estamos agindo dessa forma. Nós todos temos que examinar o nosso coração e ver, será que eu tenho absorvido tantas coisas desse mundo que estou frio espiritualmente e quando eu vou à igreja quero aquecer? E nessa briga uma guerra entre o bem e o mal da nossa mente, estamos fazendo o que com as nossas escolhas, né? Eu vi o irmão Daniel falando, né? Gastamos tempo na frente da televisão, do celular, ficamos empolgados com jogos de futebol, com novelas, com filmes, com séries, com vídeos curtos,
Nós não estamos empolgados mais com a palavra de Deus. Não lemos, não estudamos mais a palavra de Deus. E é justamente nesse ponto. Estamos dedicando nossa vida, nosso tempo às coisas desse mundo e raramente estamos dedicando às coisas de Deus um tempo para que possamos adorá-lo. E aí, depois dessa dura advertência, ainda Deus continua. E talvez seja a igreja que mais seja dura as palavras de Deus. Tá? Porque, veja, Laodiceia era uma cidade que estava a cerca de 70 quilômetros de Filadélfia. Né? Não era muito longe. E também ficava perto de Éfeso, que era a primeira igreja que nós estudamos. Hoje, a cidade chama Esquisirrizar. Esse é o nome da cidade hoje lá, né? E essa cidade ela foi devastada por um terremoto. E as pessoas que viviam lá eram muito ricas, né? Independentes. Tem um historiador chamado Tássio, eu estou lendo aqui, só para vocês terem referência, esse livro aqui, ó, do Hank Stefanovich, em que ele faz uma pesquisa muito bem feita. E esse historiador chamado Tássio, né? Ele fala sobre o auxílio que o Império dava a essa cidade. Então, eles tinham muitos recursos, eles eram muito ricos. A maior parte da riqueza vinha da fabricação também de roupas, né? E transação bancária. É interessante aqui, que vocês vão ver depois sobre essa questão das roupas, o João aqui faz uma explicação sobre isso, né? Laodicea era muito conhecida pela qualidade da lã refinada que tinha. Havia uma lã ali, essa lã era uma lã preta, macia, brilhante, né? Essa lã era exportada, então eles tinham muito dinheiro por conta disso, além dos recursos que a cidade tinha para ser reconstruída na época de João, ter muito recurso, ter muito dinheiro. Havia ali a lã negra, que era uma espécie de lã especial que as pessoas ricas da época queriam comprar. E também era conhecida como uma escola de medicina. Nós tínhamos uma escola de medicina, né, que tinha uma reputação de curar doenças por meio dos olhos. Eles eram, na época, a autoridade mundial em oftalmologia. E tudo isso é pego como exemplo, né? Eles tinham um colírio chamado pó da Frígia, né? Onde eles usavam com óleo. E também isso deixava eles muito ricos, porque eles tinham descoberto esse colírio que fazia muito bem aos olhos, né? Além disso, eles tinham ali a questão da água que vinha de longe, de uma fonte quente, e quando chegava na cidade ela estava morna. Então, todas essas são informações históricas que mostram que João usa os símbolos da cidade para trazer uma lição prática para eles. E por que que eu parei aqui? Para que vocês pudessem agora, na leitura, compreender como que era a questão do panorama ali deles, né? Eu vou mostrar aqui algumas imagens também para vocês, para que vocês possam ver como que era, como que é hoje essa cidade, né? Vocês estão vendo aí a cidade chamada Isquihissar, que era a antiga Laodiceia, onde estão fazendo algumas escavações. E vocês estão vendo aqui essa parte desse muro, né? Havia muitos lugares da cidade que a água vinha de outra cidade por questão de desnível, vinha de lugares onde eram termais, mas quando chegava aqui, ela chegava morna, né? Então, é uma explicação sobre essa história. Então, hoje, essas imagens são de trabalhadores ali. Havia também um grande teatro, né? Isso era comum naquela época. Eles faziam teatros para que pudesse ter as festas ali, né? Então, algumas fotos aí que nós temos sobre esse momento, né? E aí, então, Deus vem para a reprovação. Vamos continuar lendo aqui a reprovação de Deus, né? Deus continua dizendo: Eu sou rico e abastado. Nós vivemos uma época em que a nossa igreja tem sido assim, muitas pessoas têm sido assim. Muitas pessoas hoje têm carros, têm casas, estão confortáveis. Eu tenho preparado alguns sermões na minha, na minha história como pregador, né? Quando eu era aluno, um dos meus professores, que é vivo, é uma lenda
da nossa igreja, pastor Emilson Reis, ele disse o seguinte: eu fiz uma aula com ele chamada aula de oratória, né, homilética, e disse que pregar é confortar os perturbados e perturbar os confortados. Mas hoje nós temos visto na nossa realidade, nós temos mais que perturbar os confortados do que confortar os perturbados, porque a igreja está vivendo nessa mornidão e nós temos que nos preocupar conosco, né? Eu digo como pregador, advertir a igreja, mas nós devemos olhar para dentro de nós e analisar como é que nós estamos. Isso é muito importante. Então, mais uma vez, Deus continua dizendo: você acha que você é rico? Não precisa de nada. Eu estou lendo aqui o verso 17. E nem sabes que é infeliz. Sim. E aí Deus dá uma característica forte aqui, né? Miserável, pobre, cego e mudo. Deus inverte toda a condição deles de um lugar onde havia colírio, de um lugar onde havia uma lã especial, no lugar onde eles eram ricos, eles se achavam felizes. E aí nós vemos Deus dizendo assim: olha, para mim, né, vocês não são quente nem frio, para mim a riqueza de vocês não vale nada. Vocês acham que vem, são referência mundial, em colírio, mas vocês são cegos. Vocês acham que são ricos, mas vocês são miseráveis. Vocês têm a melhor lã do mundo, mas vocês são nus. Talvez Deus esteja dizendo para mim hoje: abra os olhos, enxergue além do que você está vendo. Não use a tua própria justiça, porque a roupa na Bíblia é símbolo de justiça, né? Diante de mim, para dizer: eu sou bom. Não, deixa que eu te visto. Então Deus fala assim: aconselho-te de mim, compres ouro refinado pelo fogo. O que é ouro refinado pelo fogo? É quando nós passamos por provas, quando nós passamos por dificuldades, quando nós ouvimos a voz de Deus e passamos por um momento difícil na vida. Muitas vezes é o crisol que nós temos que, apesar dos nossos erros, nossas falhas, nossas más escolhas, todas essas coisas contribuem para a gente crescer, para a gente se apegar a Deus, para a gente se voltar para Deus. Então Deus está falando assim: olha, eu não quero mandar provas para você, mas a vida, as suas escolhas te levam a isso. A sua monidão te leva a isso. E muitas vezes temos que passar por lutas. Ele, Deus, é a única pessoa do universo que pode transformar a nossa vida. Quando nós vamos a Ele, não é nós que temos poder, mas quando nós vamos a Ele, em comunhão com Ele. A Bíblia fala: sem mim nada podeis fazer. Quem sabe a maior necessidade hoje da igreja seja comunhão maior com Deus. Escolhas. Não, eu não vou ver esse jogo. Eu não vou ver essa novela. Eu vou estudar a palavra de Deus. Eu vou ouvir um louvor. Eu vou ensinar a palavra de Deus para alguém. Isso é o ouro refinado do fogo. E Deus inverte aqui, você sabe. Eu sou a riqueza, não é você. Eu sou o dono do ouro e da prata, não é o que você tem. A gente muitas vezes olha porque a gente já tem e fala assim: poxa vida, olha, não preciso de nada. Aliás, o homem sempre quer mais, né? Mas ele quer coisas materiais. Deus está dizendo assim: olha, toda a sua riqueza, para mim, não é nada. Você pode ter muita coisa, mas elas não são suas. O dia que você morrer, vão ficar aí. Tem pessoas hoje pregando o evangelho da prosperidade. Dê a Deus para que Deus te dê em dobro. Não, você não deve dar para receber. Você deve dar a Deus por gratidão, porque Ele te deu as coisas, porque Ele é o dono de tudo. Então Deus está falando assim: ó, compre de mim o ouro refinado no fogo. Ou seja, venha até mim, porque eu sou a fonte do ouro, da riqueza. E não só a riqueza material, mas a maior de todas as riquezas, que é a riqueza da vida eterna.
E depois ele continua dizendo, né? A vocês aí que se acham ricos e comprem de mim o ouro. Deus faz uma oferta para nós, né? E muitas vezes nós estamos frios porque queremos confiar na nossa própria riqueza, né? Estamos frios porque queremos confiar na nossa força. É para você buscar a fonte é Deus. E depois diz, vestes brancas para te vestires, né? Vocês estão com a lã negra. Vocês acham que isso é suficiente. Mas a lã negra é a justificação pelas obras. É você dizendo assim, eu estou me vestindo com as minhas próprias atitudes. Eu estou tentando chegar a ti com a salvação com as minhas próprias obras. Não. Quando Adão e Eva pecaram, Deus matou um animal e pegou a veste, a pele desse animal e cobriu eles. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu totalmente nu. Ele morreu com a vergonha do pecado. Nós somos, quando nos vestimos com as nossas próprias vestes, nós somos considerados por Deus como trapos de imundícias. Aquilo ali não vale nada. Não podemos chegar para Deus dizendo, nós somos bons. Não. Nós somos realmente nus. Mas Deus quer nos vestir. Deus não quer que a gente chegue vestido diante dele. Como se, olha só como eu sou bom. Olha como eu consigo. Olha como eu tenho feito coisas boas. Não. Nada do que você fizer para Deus é importante no sentido de você se justificar. É importante no sentido de você adorá-lo. Mas a justiça são as vestes brancas de Jesus. E Deus está falando assim, ó, você é nu. Não se esqueça, você é nu. Você não vem diante de mim querendo dizer que você é suficiente para ser salvo. Eu vim te salvar. Deus tem um carinho tão grande, um amor tão grande, ele quer nos salvar. Ele diz, olha, pode vir do jeito que você está. Eu quero transformar a sua vida. Deus quer nos transformar. E ao nos vestirmos, eu lembro da história do filho pródigo, quando ele volta, o pai pegou a melhor capa e colocou sobre o seu filho. Quando eu e você pecamos, não adianta nós colocarmos roupas. Nós temos que chegar a Deus como nós estamos. Pensa na história de uma pessoa pobre, cega, miserável e nua. Você já imaginou essa figura andando pela rua? Uma pessoa desta forma? Veríamos ela como realmente uma pessoa miserável. Mas é essa pessoa miserável que Deus compara a nossa época, a nossa igreja. E Deus fala assim, calma, você pode ser tudo isso, mas eu continuo te amando. Eu quero colocar em você uma roupa. Eu quero que você enxergue. Eu quero que você entenda que a riqueza sou eu. Eu vou te manter, né? E aí, então, a continuação diz assim do texto, né? Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não veja manifestada a vergonha da tua nudez. Somente pela justiça de Cristo nós somos vestidos. E aí o testemunho, a glória, o poder vem de Deus para você viver uma vida santa e diferente. E depois ele fala do colírio, né? Do colírio para ungir os teus olhos para que vejas. Então Deus fala, olha, você é pobre, eu sou a riqueza. Você é nu, eu te visto. Você é cego, eu te dou o colírio para que você enxergue. Queridos, nós precisamos acordar enquanto é tempo. As 10 virgens todas estavam dormindo. E toda a igreja dorme. Temos visto movimentos aqui ou ali. Mas vocês já perceberam como a igreja está voltada para programas? Ah, é tão gostoso. Eu vou à igreja ali, né? E estou voltado para programas e programas e programas. Vou à igreja, assisto programas, mas estamos frios porque não estamos trabalhando, não estamos envolvidos na missão, não estamos fazendo o trabalho de Deus. E isso tem feito a igreja ser letárgica. Eu fiz um curso agora para mostrar que 90% dos membros da igreja, em média, estão assistindo programas uma vez por semana. E isso é fraqueza espiritual. Nós somos chamados para sermos ministros. Todos nós, para fazermos um trabalho, testemunharmos, darmos estudos bíblicos,
levarmos pessoas aos pés de Cristo, levarmos a igreja até a casa das pessoas, levarmos literatura, orarmos por elas, trabalharmos em prol das coisas na igreja. Deus tem mil coisas que nós podemos fazer para aquecer a nossa vida espiritual. Então, Deus aqui dá uma advertência muito grande. Mas indo para a parte final, o verso 19 ele é muito lindo. Meu pai sempre ouve aqui as minhas palestras, né, dos gideonitas, fica gravado no YouTube. E eu me lembro de uma surra que eu tomei do meu pai. Meu pai, eu, claro, né? Depois que ele me bateu, ele, chorando, praticamente disse assim para mim: Pai, só bateu em você porque ele te ama. E esse texto aqui é um texto que Deus mostra o seu amor quando tem que nos repreender. Um pai que ama, ele tem que puxar a orelha, né? Tem que mostrar, olha, está errado. E Deus está falando assim, olha, eu estou advertindo vocês para que vocês se salvem. Eu estou sendo duro com vocês para que vocês acordem. Eu estou sendo duro para que vocês se vistam com as vestes brancas. Eu estou sendo duro na sua vida porque eu quero que você compre de mim o ouro. Eu estou sendo duro com você na sua vida porque você é um miserável, mas eu quero que você seja transformado. Eu quero que você enxergue, você está cego. Deus está falando isso para nós. Ele diz assim, eu repreendo e disciplino quanto o amo. E aí vem o conselho de Deus. Ser, pois, zeloso. Zelo. Parar para analisar a nossa vida. Ser, pois, zeloso. Nós estamos precisando cuidar com mais detalhes das coisas de Deus. E aí vem um conselho que está praticamente em todas as igrejas. Arrepende-te. Ainda há tempo de você se arrepender. Ainda há tempo de você voltar-se para Deus. E aqui vem o último verso, o convite. É tão gostoso quando alguém liga para a gente e fala assim, escuta, vamos almoçar juntos? Eu tenho amigos aqui na cidade. Todos os domingos que a gente está livre, sábados na hora do almoço, ou a gente come na casa de alguém, ou comemos juntos na igreja, ou comemos juntos aqui em casa. E hoje eu vou ter a alegria de tê-los aqui em casa. Nós íamos fazer uma visita no Pouso Alto para um senhor de idade, mas ele não está bem. Nós então cancelamos para que não atrapalhemos aí, ele está com uma gripe forte. Mas note bem, queridos, vamos estar juntos. E Deus ele diz assim para mim e para você no verso 20: Eis que estou à porta e bato. Deus não invade, ele convida. E ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz, primeiro ouvir, precisamos ouvir. Deus está nos convidando. E abrir a porta do seu coração. Eu quero entrar e ceiar com ele. Ceiar, na cabeça de um judeu, era um momento de intimidade, um momento em que eles estavam ali na maior alegria que um ser humano podia ter um com o outro. Essa era a mentalidade, né? E depois vem o verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei de sentar comigo no meu trono. Vocês sabem que essa igreja é a igreja do juízo. E nós estamos aqui hoje sendo julgados por Deus. Mas um dia, diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 20, verso 4, nós iremos reinar e julgar com Cristo durante 1000 anos, né? Como eu venci, eu quero que vocês também vençam e me sentem no trono do meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a reflexão que eu gostaria que vocês fizessem hoje na sua vida. Tem você sido quente ou morno? Porque frio eu sei que você não é. Mas se você estiver morno, reconheça a sua condição. Arrepende-te. Transforme a tua vida. Ouça a voz de Deus batendo no seu coração nessa manhã, ou quando você estiver ouvindo essa aula. Veja a repreensão dura de Deus, mas necessária para a tua vida, para que a sua vida seja transformada. Mas me perguntaram essa semana, por que acontecem coisas ruins na nossa vida? Eu estava lá fazendo
pregações em clínicas de pessoas de recuperação de drogas. E aí eu lembrei de uma moça que eu fui pastor dela. Antes de acontecer algo muito duro na vida dela, ela era uma moça que estava indo à igreja uma vez por semana, indo para balada toda sexta-feira, curtindo a vida de jovem dela, fazendo tudo que estava na telha dela. E ela estava perdida dentro da igreja. Mas um dia ela teve um acidente. E depois desse acidente ela ficou paralítica. Ela teve que submeter a vida dela numa cadeira de rodas. E depois de um ano brigando com Deus, ela resolveu entregar a vida dela nas mãos de Deus e se conformar que Deus tinha feito aquilo na vida dela para a salvação dela. E ela buscou tanto a Deus que ela foi uma menina muito missionária. Eu não tenho mais contato com ela, mas até quando eu soube, ela estava pregando para jovens sobre a situação dela quando ela estava perdida, sã, e no momento que ela estava ali naquela situação, ela conseguiu enxergar que foi uma atitude de Deus para que ela pudesse voltar para Deus. Não precisamos que aconteçam as coisas drásticas em nossa vida para nos arrependermos, mas era melhor ela ter passado por isso, estar salva, do que continuar sendo sã, completamente sã, e se perder. Eu não sei qual é a dificuldade da sua vida, eu não sei qual que é a luta que você enfrenta, eu não sei quais são os pecados que você luta, eu não sei qual é a repreensão que Deus tem que te dar, particularmente. Mas se hoje você estiver distante de Deus, não há distância que Ele não te alcance. Busque, arrepende-te, volta para o caminho de Deus, estuda, dedique tempo a Deus, dedique tempo a buscar os dons espirituais de Deus e seja uma pessoa quente nesse mundo, que você vai fazer muita diferença. Quando você se colocar nas mãos de Deus, dedicar o seu tempo a Deus, orar mais, ter mais comunhão, se envolver no trabalho, a sua vida vai ser transformada. Que Deus te abençoe, que a tua vida possa ser uma bênção. Que hoje, se você estiver cego, Deus te dê colírio. Se você estiver nu, que Ele te vista com a sua justiça. Se você for pobre, que Ele te enriqueça com o testemunho fiel do seu amor na sua vida. E, sobretudo, se você estiver frio, morno, que você possa receber de Deus o poder para estar fervendo e pregar que Jesus está voltando. Que a tua vida seja uma bênção. Eu vou orar por você hoje, para que você reconheça a tua condição e ouça Deus estar falando e bater na porta do seu coração e dizendo: eu quero fazer parte da tua vida todo o tempo, não só uma vez por semana. Eu quero viver ao teu lado. Eu quero levantar e acordar contigo. Eu quero comer contigo. Eu quero trabalhar contigo. E quando Deus fizer parte da nossa vida como um todo, a sua vida será uma bênção. Vamos orar. Senhor Deus, que essa mensagem, que é para mim, seja também para cada um de nós que vamos entrar em contato com essa mensagem. Faça a tua igreja, Senhor, pelo teu poder, acordar enquanto há tempo. A profecia diz